Bom, essa é a segunda parte da live do testemunho, onde nós contamos o que aconteceu, o principal das nossas vidas e a conclusão do que nós acreditamos que já seja o epílogo da história, porque em pouco tempo o que nos resta agora é ser recebido no paraíso. Mas foi uma história linda, valeu a pena, nem eu mesmo acreditaria se alguém me contasse, mas me entreguei, sem saber o que fazer, sem saber o que seria da minha vida. Eu simplesmente me entreguei, permiti todas as coisas que aconteceram, todas as humilhações, todas as dificuldades, e o Senhor comprou a briga, Ele entrou nessa briga, Ele me abençoou, me recompensou por todo o sofrimento, todas as angústias, e fez de mim um homem realizado. Eu espero que você possa compartilhar também essa ideia, deixar Deus fazer algo muito grande na sua vida. Assista esse vídeo, compartilhe com os amigos para abençoar outras pessoas, para ajudar a evangelizar e para outras pessoas tomarem conhecimento do que Deus é capaz de fazer. Inscreva-se no nosso canal também para nos ajudar e deixe o seu comentário, a sua sugestão. Se tiver algum pedido, deixe o seu pedido e nós vamos estar abençoando a sua vida em nome de Jesus. Boa noite, queridos amigos e irmãos no Senhor. Voltamos para dar continuidade ao testemunho de sexta-feira. O que nós devemos ao Senhor? Salmo 103 nos explica bem claramente qual é a nossa condução diante do Senhor. Vamos ler aqui, Salmo 103, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Pois é, eu tinha um sonho, desde menino. Aprender a ler, para mim, foi uma das coisas mais fascinantes que eu já tive na vida. Morava no sítio, nós não tínhamos brinquedo, não tínhamos televisão, nem rádio, não tinha nada. E me divertia quando meus irmãos vinham da escola e começavam a ler na cartilha, no livro Sodré. Então eu ficava fascinado com aquelas histórias que eles liam. Era o reino da bicharada, era a onça e o tatu, era a onça e o jabuti. E todas aquelas histórias que eles liam tinham uma história, uma lição de moral. Eu era fascinado pelo mundo das letras. Eu não via a hora de ir para a escola e aprender a ler. E quando eu aprendi a ler, diga só de passagem, com 3 meses eu aprendi a ler. Minha professora foi a Dona Branca Bassi, minha primeira professora. Foi a pessoa que me alfabetizou. Com aquele método da cartilha Caminho Suave, que é tão desprezado pelos especialistas. Caiu aqui, eu não sei porquê, caiu. Bom, continuando. Dona Branca Bassi me alfabetizou com 3 meses de escola. Era aquele método de fazer chuvinha, de fazer bolinha, de fazer quadradinho. E depois já entrava diretamente na cartilha. E com as gravuras da cartilha e as letras da cartilha, a gente ia aprendendo a ler e a escrever. Com 3 meses eu sabia ler. Mas não tinha o que ler na minha casa. Eu lia jornais que meu pai trazia, produtos embrulhados, aqueles jornais velhos que eu usava. Eu lia aquilo, às vezes vinha alguma folha de revista, às vezes vinha alguma coisinha. E nos jornais tinha aquelas histórias em quadrinho, né, que era só uma tirinha. E eu amava aquilo, eu amava aquelas coisas, sabe? Para uma criança que nunca viu um desenho animado, porque não tinha mesmo, não tinha televisão, não tinha nada. Então, a nossa distração era essa, era brincar no quintal, produzir os nossos brinquedos, porque também os pais daquele tempo não compravam brinquedo para filho, só se fosse bem de vida, senão não comprava. Então, a minha diversão era ler. E quando minha família mudou para a cidade, eu tinha 8 anos de idade, eu estava no 2º ano do fundamental. Aí fizemos o 3º ano, quando eu estava morando em São Carlos, no ano de 1969. Lá em 69, lá em São Carlos,
foi a primeira vez que eu vi uma revista de quadrinhos. Acho que era do Mickey ou do Tio Patinhas, não me lembro mais, ou os dois. E meus irmãos trouxeram aquele gibizinho, e eu peguei aquilo para ler e fiquei fascinado pela história. Falei, meu Deus, como eu gostaria de ter um desse para mim ler. E aí nós voltamos para Viradouro no mesmo ano. Minha família ficou só 4 meses lá em São Carlos. E aqui eu continuei o 3º ano do ensino fundamental e fui para o 4º ano. Já relatei os problemas que eu tive no 4º ano no outro vídeo. Então nós vamos passar para frente. Quando eu entrei na 5ª série do ensino fundamental, que hoje é o 6º ano, eu descobri que na escola tinha uma biblioteca. E eu podia pegar os livros e levar para casa e ler, e depois trocar e levar mais. E aquilo para mim, meu Deus, aquilo foi uma coisa fascinante. Então eu comecei a pegar livros, levar para casa e ler, mesmo que o professor não pedisse ficha de leitura, não orientasse nenhuma leitura, era meu prazer. Eu comecei a ler todos aqueles clássicos, o Velho Mar, Robin Hood, A Espada de Siegfried e assim por diante. Eu comecei a ler, comecei a descobrir as histórias que tinham sido escritas há tantos séculos por tantas mentes criativas, engenhosas, imaginativas. E eu peguei gosto pela leitura. Então, ali aos 11 anos de idade, eu tive um sonho, eu queria ser escritor. Eu pensava, um dia eu vou escrever um livro. Um dia Deus vai me ajudar e eu vou escrever um livro. Mas isso estava longe de se tornar uma realidade. Eu tinha letra muito feia, eu cansava facilmente de escrever, né? Então eu não sabia como fazer isso. Mas eu soube que tinha máquina de datilografia e eu passei minha vida sonhando em comprar uma máquina de datilografia. Eu dizia, o dia que eu puder comprar uma máquina de datilografia, eu vou escrever um livro. E o tempo passou, eu me formei, me casei e já contei o que aconteceu, minha conversão com 23 anos de idade. O Senhor me encontrou no meio de um talhão de cana, confuso, perdido, desorientado, sem saber o que fazer da minha vida. Olha, sinceramente, eu andava mais morto do que vivo. Eu não tinha mais sonhos, a escola não deu certo, meus cursos por correspondência não deram certo, eu tirei carta, ninguém me deu emprego de motorista de caminhão, isso também não funcionou. Tudo que eu tentei fazer não deu certo, então eu tive que me conformar com a roça. Eu vou trabalhar na roça até morrer, porque eu sou um fracassado. Eu sou uma pessoa em quem ninguém confia, uma pessoa que nasceu para viver na obscuridade. Aceitei Jesus como Salvador com 23 anos de idade. Foi só para irritar os meus encarregados, que todos eles, além de tirar uma casquinha, sempre me jogavam no pior tipo de trabalho. Dos 6 entregadores de cana, eu era o único que voltava para a turma no final do ano. Era só acabar a safra, o encarregado falava, amanhã, Miguel, pega o enxadão e volta para a sua turma fazer valeta. Mas se é isso que Deus tem para mim, glória a Deus. Vou fazer e vou fazer com muito amor. É o ganha-pão, é com esse ganha-pão que eu vou sustentar os meus filhos. Eu já tinha uma filha e o meu filho mais velho estava prestes a chegar. Eu conheci o Senhor lá no meio do talhão de cana. E agora? O que vai ser da minha vida? O que vai ser dos meus filhos? Minha família também não aceitou. Morava no fundo da casa do meu pai porque eu não tinha condições de pagar aluguel. Meu pai falou, não quero um protestante no fundo da minha casa. Se é para você ir para essa igreja, então some da minha casa. E eu tive que juntar meus caquinhos, caçar um rumo para mim e ir embora, porque eu falei, da minha fé eu não abro mão. Jesus é melhor do que ouro, Jesus é melhor do que diamante. Ô Senhor, de novo isso. Perdoa, pessoal, houve um pequeno acidente aqui, mas já estamos corrigindo. Vamos lá. Acontece, né? Então, olha só, Jesus é melhor do que ouro, Jesus é melhor do que diamante, Jesus é melhor do que riqueza, do que fama, do que trabalho bom, e é com Jesus que eu vou ficar mesmo.
Meu pai disse, vai embora? Disse, vou sim senhor. Peguei meus caquinhos e mudei, fui morar num lugar difícil. Era bem no centro da cidade, mas era que nem um cortiço, tinha umas 5, 6 casinhas ali, os vizinhos que tomavam conta uns dos outros, que não gostavam de crente também, e era eu e minha esposa e minha filha, já tinha um menino, meu filho Ivan, e naquela dificuldade toda, fazendo isso para pagar aluguel de uma casinha de 2 cômodos, onde nós morávamos, e tocando a vida, e o Senhor nos ajudando e nos esforçando, e eu frequentando a escola bíblica dominical, porque eu tinha fome, eu tinha sede de conhecimento da palavra de Deus. Tudo que dizia a respeito à Bíblia, ao fato bíblico, era comigo. Eu quero saber, eu quero conhecer isso, eu quero conhecer esse Deus melhor do que tudo, eu quero saber por que eu estou passando por essas coisas, eu quero saber também qual é o propósito de Deus na minha vida, nessa perseguição ferrenha que não acaba. Morei 1 ano naquela casinha, e aqueles vizinhos não me suportavam mais porque eles não gostavam de crente. Quem fala de crente hoje? Hoje crente está na moda. Naquele tempo, crente era olhar com dois olhos que fazia buraco nas costas da gente. Aí a dona da casa, uma senhora, falou para mim, olha Miguel, eu não quero mais você aqui, você arruma a casa e vai embora. Todo mundo está enturmado aqui, vocês são diferentes. Eu disse, sim senhora, eu vou embora, estou procurando uma casa e não achava. Eu precisava de uma casa pequena, não podia pagar aluguel de uma casa grande, eu ganhava muito pouco e tinha uma família para sustentar. E naquele meio de tempo que eu saí da casa do meu pai alugou aquela casinha do fundo para um casal que deu muito trabalho para eles, irritou muito ele, tirou a paz dele. Então acho que ele preferiu que eu voltasse para aquela casa, porque eu pagava água e luz para ele, era uma ajuda que eu dava, né? Ele já não precisava pagar a conta de água e luz. Então ele falou, quer voltar para lá? Pode voltar. Eu falei, sim senhor, eu vou voltar. Eu voltei. Eu pensei, quem sabe agora meu pai está diferente, ele não vai implicar mais com a minha fé, e eu vou voltar. Mas ele não estava diferente não. Só quem muda o caráter de uma pessoa é o Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa permite, sem a permissão ele também não faz nada. Voltei para lá, continuei trabalhando na usina. Meu Deus, que sofrimento. Trabalhava 12 horas por dia, 12 horas por noite. Fazia 24 horas de dobra no domingo. Entrava domingo 6 da manhã e saía na segunda 6 da manhã. E o que eu recebia era tão miserável que não dava para pagar a compra do supermercado. Sempre ficava devendo um restinho para o final, que ia pagar com o 13º no final do ano. Não era fácil não. Foi uma grande prova. Deveria ter imaginado que seria uma grande vitória também. Deveria imaginar que o Senhor realizaria os meus sonhos, mas na hora da aprovação a gente só vê a dificuldade, a gente só vê a tristeza, a gente quer se esconder dessa tristeza que não acaba. E para piorar as coisas, eu tinha sido expulso da igreja que eu frequentava, porque eu tinha ido lá na varandinha da Dona Hilda e recebi uma promessa do Senhor. Irmã Lourdes, mulher do pastor Santana, mulher de Deus, viu? Mulher de Deus, profeta de Deus. No ano de 85, orou por mim e disse, o Senhor tem uma grande obra na sua vida. O Senhor vai mudar a sua vida. O Senhor vai abençoar a sua vida espiritual e vai abençoar também a sua vida material. Ele vai fazer uma obra tão grande que você não é capaz de imaginar. E aquela pequena que você tem ensinado na sua casa, Ele vai usar ela numa grande obra. Eu não tinha aliança, nunca usei aliança, ela não podia saber que eu era casado. Como é que ela ia saber que eu tinha uma filha? Que eu ensinava essa filha em casa? Só Deus poderia saber disso. Então, eu confiei nisso. Era um domingo e quando foi à noite, eu fui na igreja que eu frequentava e cheguei lá, o pastor já sabia que eu tinha ido nessa reunião e me deu uma bronca danada e a mulher dele me expulsou da igreja. Sinceramente, me expulsou da igreja. E eu voltei para casa triste porque eu pensava, crente não pode ser assim, o que está acontecendo? Qual que é o problema? A bênção é grande, a perseguição também não vai ser menor, irmão. Se você está sofrendo, pode ter certeza de uma coisa, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Você pode ter certeza disso. Por quê? Porque Deus é fiel para te recompensar pelas lágrimas que você derrama. Então, a partir dali, eu comecei a frequentar aquele grupo que participava naquela varandinha da Dona Hilda.
E era uma benção, era um povo simples, parecia igreja primitiva. Todo mundo cantava com o coração, todo mundo se amava, numa simplicidade sem tamanho. Era uma família, era maravilhoso. Mas, para quem pensou que ia ter paz, ainda ia ter muita luta. Sabe de onde vêm as maiores lutas que os homens de Deus enfrentam? Do ministério. Do ministério. Pastor Santana, pastor presidente, sempre foi um grande homem de Deus, mas muitas vezes cercado por pessoas que eram movidos por inveja, que eram movidos pelo seu próprio ego, pela arrogância, pelo orgulho, de pessoas que não conhecem a Deus. Pode subir num púlpito, pode gritar, pode bater palma, pode falar em língua e pode até profetizar, mas não conhecem a Deus, porque quem conhece a Deus não luta contra Ele e não persegue as ovelhas do Senhor também. Houve muitas lágrimas, foi muita luta, muita provação. Veio o primeiro pastor, ficou apenas 3 meses, precisou ir embora. Veio outro, ficou mais ou menos 1 ano. Abriu-se um salão, começaram-se os cultos, mas ele era muito novo e tinha problema para ser resolvido e acabou complicando a história ali. E na hora que ele foi embora, a igreja se fechou. O ministério disse: acabou. Eu estava viajando, voltei 2 dias depois, fiquei sabendo, fui procurar o pastor Santana, ele estava contrito também, falando: não era para ter acontecido isso, não sei o que a gente pode fazer, vamos começar de novo, vou reunir o pessoal. Reunimos, começamos de novo. Aí veio um outro obreiro, e esse obreiro até que foi meu amigo, ele era diácono, mas foi consagrado a presbítero para dirigir a igreja. Foi meu amigo enquanto ele chegou. Ele precisava de mim, só tinha eu, só podia contar comigo. Mas logo ele começou a perceber que Deus tinha alguma coisa grande na minha vida e tentou me jogar para fora. Não sei por que esses homens fazem isso. Se Deus tem uma coisa para fazer na sua vida, deixa Ele abençoar quem Ele quiser. Isso não vai te atrapalhar, pelo contrário, vai abençoar a sua vida também. E a perseguição continuou. Por ali afora, o tempo passou. Eu estava trabalhando na Barra do Agudo, no ano de 85, o ano que o Senhor me chamou para fazer essa obra. Quando eu fui expulso da igreja, aconteceu todas essas coisas. E naquele início de 85, seu Newton Blas, gerente da Barra do Agudo, me chamou, como ele tinha chamado todos os 6 entregadores, e disse: olha, você quer continuar nesse trabalho? Todo mundo concordou que queria. E quando chegou a minha vez, eu disse: olha, seu Newton, eu gostaria sim, mas não nessa vinhaça. Eu não fiz curso para entregar vinhaça, eu fiz curso para entregar cana. Eu estou lá sozinho, isolado, à noite, num lugar ermo, eu não quero mais. Ele disse: não, esse ano as coisas vão ser diferentes, você vai trabalhar com a sua turma, ninguém mais vai te perseguir. Falei: glória a Deus, que bom, que maravilha, né? Que eu já estava sem esperança. Aí encontrei o encarregado do transporte no meio do talhão de cana e falei para ele: será que não tem chance de você deixar eu fazer um teste como motorista? Eu não preciso que você me ensine, eu só quero que você deixe eu fazer um teste. Eu sabia que se eu fizesse teste eu ia passar, eu sabia dirigir. Ele falou: olha, enquanto eu estiver aqui, você não precisa contar comigo. E outra coisa, se eu ver que você tem alguma chance, eu jogo areia. Falei: tudo bem, então. Não tem jeito, né? Falando: de jeito nenhum. E entrava todo mundo lá, menos eu. O motorista ali naquela Barra do Agudo ganhava muito bem, mas eu estava excluído disso. Ia viver naquela miséria do salarinho que eu ganhava, porque o cara não queria me dar uma chance. Uma chance de fazer o teste apenas. Falei: tudo bem, seja o que Deus quiser. Deus sabe de tudo. Mas naquele início de 85, seu Newton falou: as coisas vão mudar para você. Eu falei: então tá bom. Fiquei todo cheio de esperança. Passamos aquela entre safra juntos, ali aquela nossa turminha. E quando ia começar a safra, seu Newton foi embora. Pediu a conta e foi para outra usina. E veio um gerente novo que não sabia como que as coisas estavam ali. Então o encarregado do transporte é que deu as coordenadas. E na hora de escalar o trabalho, falou: Miguel, vai para Vinhaça. Eu falei: não vou. Não, você vai sim. Eu falei: não vou não. O seu Newton me prometeu que eu ia trabalhar na entrega de cana.
olha, o seu Newton não está mais aqui, o gerente agora é o Gasparini, acho que é Gasparini que ele chamava, não lembro mais direito. E quem está dando as coordenadas sou eu estou dizendo que você vai para Vinhaça. Eu falei, de jeito nenhum. Se for para mim ir para Vinhaça mesmo, eu vou sair daqui e vou pedir a conta. Ele falou, você que sabe, não faz diferença para mim. Então eu levantei e fui lá no departamento pessoal pedir a conta. Para muita gente aquilo é loucura, né? Porque eu saí no início da safra, tinha família para sustentar, mas acho que o Senhor já estava me impelindo a fazer esse tipo de coisa. Ele queria mudar a minha vida. E só tinha um jeito de ele mudar a minha vida. Eu tinha que enfrentar os desafios. Pedi a conta, trabalhei um mês e saí, fui trabalhar na roça, de novo, na lavoura, apanhando algodão, carpim laranja, fazendo o que aparecia. Fui trabalhar de servente de pedreiro. E passei por mais provações também nesse trabalho, mas estava chegando a hora, estava chegando o momento. Então, um dia, eu achei que não dava mais para ficar trabalhando como servente, pedi a conta e voltei para a lavoura, fui apanhar algodão. Aí apareceu um amigo e falou, olha, se você quiser trabalhar como motorista, é a sua chance. A Carvalho, que está asfaltando a estrada de Viradouro para Terra Roxa, está precisando de um motorista. Eu acabei de pedir a conta, corre lá. Aí eu fui, cheguei lá, peguei a bicicleta, fui daqui Terra Roxa, fui bem, sabe, normal. Voltar que eu não consegui porque choveu e a terra aqui é muito colenta, travou as rodas da bicicleta. Mas eu cheguei lá, encontrei o Marinho, que era um sujeito muito bacana, e ele falou pra mim assim, você sabe dirigir? Eu falei, sei, sim senhor. Chamou um outro motorista da Bahia, vem cá, leva ele fazer um teste. Aí eu peguei o caminhão e fui sair. O caminhão era desses Perk de câmbio seco. Engatei a primeira, quando foi puxar a segunda raspou. A terceira, a quarta e quinta, todas elas raspando. Foi lá no meio do trecho. Vira e volta. Virei e voltei. Voltei, falei, não vou passar, raspei no câmbio, né? Voltei, encostei o caminhão lá no barraco. Aí o Marinho chamou o menino e falou, menino, e aí? Falou, ele raspou o câmbio sim, mas ele sabe dirigir sim, viu? O Marinho falou pra mim, pode trazer sua carteira amanhã que você tá contratado. Foi meu primeiro emprego de motorista. Eu falei, nossa, a minha história estava começando a ser mudada. Deus escrevia ali o primeiro capítulo da minha história. Glória a Deus. Deu certo. Eu voltei para casa todo feliz. Falei para minha esposa e comecei a trabalhar ali como motorista. Falei, nossa, registrar a carteira, depois eu posso ir para a usina. Eles têm que me pegar porque eu tenho carteira registrada. Aí eu comecei a trabalhar ali, trabalhei um mês. E o rapaz que trabalhava com o caminhão da turma, ele saiu, foi para a usina. E o Marinho falou para mim assim, menino, você é crente, né? Eu falei, sim, senhor. Não bebe? Não, senhor. Não fuma? Não, senhor. Pega o caminhão da turma então, quero um cara que não bebe naquele caminhão. Eu falei, meu Deus, é muita bênção para mim. Fui ganhar mais, porque ganhava hora extras, trabalhar menos, porque eu ficava só levando turma para lá e para cá, buscando peça. Você vai branco, ordinário, lindão. Então, minha vida começou a mudar, fiquei todo feliz. Mas enquanto eu trabalhava ali, eu comecei a perceber que eu ia enfrentar um problema. O pessoal falava, daqui 7 meses acaba o asfalto dessa estrada e nós vamos para Ituverava. Você mora em barraco? Eu falei, não vou abandonar minha família. Falei, você vai ter que ir, porque senão você vai ser mandado embora. Eu falei, meu Deus, é verdade. E agora, Senhor? Comecei a orar, Senhor, me prepara um emprego, prepara outro emprego para mim. E depois de 7 meses trabalhando ali, eu já estava acostumado com todo mundo, com o trabalho, gostava demais daquele meu trabalho. De repente, sem mais nem menos, sem motivo, aparece um encarregado de bebedouro, olhou para mim e falou, você está demitido. Como assim? Você está demitido, você não vai trabalhar mais. Aí eu saí, triste, falei, nossa, eu perdi o emprego, estou desempregado. E eu passei uma semana procurando emprego na cidade, de motorista, de qualquer coisa, até de peru de supermercado, era só para não voltar para a roça, para ter certeza que Deus estava me abençoando. Não achei nada. Eu já tinha 3 filhos e a esposa.
Depois de uma semana pus a enxada no ombro, voltar para a roça, vou trabalhar que eu tenho família para sustentar. Não dá para trabalhar mais de motorista, não acho emprego. Aí eu fui trabalhar na fazenda do Gibran, Carpim do Laranja, e trabalhei uma semana ali ou duas, e o empreiteiro subiu no caminhão à tarde e falou: preciso de 20 pessoas para ir para Frutesp, Carpim Bacaxi. Quem quer ir? Eu falei: eu quero ir. Fui eu, meu irmão, que era motorista na usina, estava de férias, o meu amigo Miranda, que também estava desempregado, foi trabalhar comigo. Nós fomos todos para Frutesp, Carpim Bacaxi. E lá na Frutesp, o meu irmão me encheu tanto a cabeça que eu acabei indo fazer o teste para motorista. E eu não queria trabalhar lá, mas acabei passando, e até eu passar nos testes, eu resolvi experimentar o emprego naquela firma. Foi o melhor emprego que eu tive na minha vida. Ganhei muito dinheiro naquela empresa ali. Tinha um pessoal educado, gentil, foi maravilhoso. Trabalhei, foram 4 anos deliciosos. Caminhões seminovos, ia para o pomar buscar laranja. Final de ano ia viajar para Santos, Tapicerica da Serra e Jandira e outros lugares. Foram 4 anos maravilhosos. Eu teria me aposentado naquele emprego, mas quando eu estava me sentindo muito seguro ali, veio a crise do Collor, Fernando Collor de Mello, e eu fui demitido. Eu e mais um monte de gente. Foi no início de 91. Fiquei desempregado, fiquei desocupado, sem ter o que fazer, e pensando: meu Deus, agora o que é que eu faço? Ia constantemente na igreja, já tinha sido construída, tinha vindo pastores, e foi tanta luta, eu estava sempre lá, viver em oração, buscar Deus, e Deus vai nos recompensar, porque é assim que acontece, não é? Dedique a sua vida a Deus, e deixa Deus cuidar da sua vida. Bom, lá na igreja eu fui incentivado a me candidatar a vereador, e eu me candidatei. Estava desempregado, falei: eu vou poder ajudar muitas pessoas, e também eu vou ter um emprego, eu vou me candidatar. Conversei com o pessoal da igreja, todo mundo falou: não, pode contar com a gente, nós vamos votar em você, vamos conseguir voto para você, nós vamos te eleger. Eu falei: maravilha. Eu não vou nem falar o nome do pastor que estava na igreja nessa época, mas ele deixou para anunciar na igreja a minha candidatura quando faltava um dia para a eleição. Um dia. Sem contar que o filho mais velho dele trabalhou para outro candidato mundano aqui na minha cidade. Bom, eu confiei nas pessoas e elas me traíram. As pessoas traem por qualquer coisa, por qualquer motivo, e até sem motivo. Não votaram em mim, eu tive apenas 60 votos. Mas quando eu me candidatei e vi que o pessoal estava disposto a votar em mim, quando eles prometeram, eu falei: bom, se eu me eleger, não posso chegar na Câmara de Vereadores sem saber o que fazer, perdido. Eu vou dar um jeito de voltar para a escola, vou estudar. Eu estava desempregado, estava parado mesmo. Procurei uma escola de supletivo em Bebedouro, a Hernani Nobre, e comecei a fazer aquele curso. Comecei de novo na 5ª série, fui até a 8ª série, fiz em 8 meses esses 4 anos. E quando acabou, eu já estava começando a campanha, fui para a campanha, fui para a rua, fui bater de porta em porta, conversei com muita gente, fui para o palanque, muitos amigos do meu pai, eu procurei. Teve um deles que falou para mim: entra aqui no meu quintal. Eu entrei, o cara falou: olha, eu preciso de 30 metros de calha. Quem me der essa calha eu vou votar. Eu falei: moço, eu estou desempregado. Sinto muito. Bati na outra porta: eu quero 2 cestas básicas. Eu falei: eu não tenho nem para mim. Fui em outro lugar: você vai pagar um churrasco para mim? Eu falei: como? Eu fiquei muito triste com tudo isso, mas eu confiei nas pessoas que prometeram votar, mas elas também não votaram. As pessoas não votaram, eu não me elegi, e eu fiquei pensando: confiei nas pessoas e elas me traíram. Agora eu vou confiar em Deus, eu sei que Ele nunca vai me trair, porque Deus é fiel. Tinha 2 opções: ficar com raiva de todo mundo, porque mentiram, ou voltar para a escola para fazer o ensino médio, provar para as pessoas que não confiaram em mim que eu tinha capacidade para ser mais do que um vereador. Escolhi a segunda opção, voltei para a escola, fiz a matrícula no ensino médio, comecei a estudar de novo,
e já estava começando o ano de 93, e meu irmão trabalhava numa empresa de ônibus, ele arrumou um emprego para mim. Eu entrei nessa empresa de ônibus que levava a turma para Barra do Agudo, para MB, e fazia turno, começava às 5 da manhã e parava 10 para 1 da manhã. Minha vida era muito corrida, só que ficava de folga quase o dia todo. Então eu chegava lá na usina, a gente encostava, limpava o ônibus, aí o pessoal ia jogar bola, ia pescar, eu pegava meus livros e cadernos e estudava, porque de noite eu tinha um tempinho para fazer uma prova em Bebedouro. Eu chegava às 5h30 da tarde, tomava um banho correndo, já ia até com o uniforme da empresa. Pegava o ônibus de estudante, ia para Bebedouro, estudava, fazia minhas provas, voltava, chegava na porta da minha casa 11h15, já com o uniforme de motorista. Já entrava no ônibus, ia levar a turma para a MB. A turma entrava à meia-noite, a outra turma saía no mesmo horário, e até chegar em casa era 10 para 1 da manhã. Tinha que comer alguma coisa, deitar e dormir. Outro dia, 5 horas da manhã, começava tudo de novo. Foi difícil. Mas eu paguei o preço porque eu sei que Deus não decepciona, não frustra ninguém, não abandona ninguém. Deus nunca vai te deixar sozinho na caminhada. Com Ele você pode contar e nele você pode confiar, porque quando chegar o tempo que Ele determinou, a bênção vai chegar nas tuas mãos. Pode ter certeza disso. Então eu continuei naquela vida. Foi 1 ano e meio. E olha, tudo tem um propósito. Tudo que acontece tem um propósito. Os irmãos lá da igreja prometeram votar e não votaram. Deus tinha um propósito para isso. Se eles tivessem votado, se eu fosse eleito, eu teria parado na 8ª série. Mas aí, como eles não votaram, eu fui estudar mais e Deus tinha um plano e esse plano foi se desenvolvendo. Tinha um PM aposentado, morava perto da minha casa, e ele era implicante com todo mundo e começou a implicar comigo, que eu estava correndo demais ônibus na frente da casa dele, que ia me denunciar, que ia me multar, e passou 1 ano e meio implicando comigo, mas eu não estava passando correndo com o ônibus. Mas no fim das contas ele acabou ligando na empresa e o patrão, que também era meio arriado, me mandou embora. Fiquei desempregado no meio de 94. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu estava terminando o ensino médio. Aí peguei um caminhão e fui transportar laranja para Cargill. Às vezes ia para longe, quando estava aqui perto eu ia lá para a escola. Então eu ficava às vezes o dia todo no pomar, esperando para carregar o caminhão. Carga completa eu tocava para Cargill. Lá na Cargill deixava o caminhão, pegava a carona, vinha aqui em Viradouro, tomava um banho, ia com o ônibus do estudante, ia para a escola, estudava. 10h30 a escola fechava, eu descia a pé para Cargill, esperava descarregar o caminhão, 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã. Eu pegava esse caminhão, vinha para casa, pegava uma marmita e ia para a roça de novo. Aí aconteceu uma coisa. Eu não sei se a Karina está assistindo esse vídeo, a Adriana, Ana Lúcia, lá de Jaborandi. Mas foram minhas companheiras nessa escola, a gente formou uma equipe. Eu, a Karina, a Adriana e a Ana Lúcia. Toda gincana que tinha na escola, a gente participava e a gente ganhava. E tinha uma professora que falava, isso é covardia. Mas era tão bom, gente, era tão feliz naquilo, né? Porque elas eram as melhores. E aí aconteceu, a minha professora Fátima Munhoz, também, não sei se ela está assistindo, minha grande amiga, sempre me ajudou desde o primeiro dia na escola, me orientou em tudo, me ajudou tanto, ela e o Munhoz, sempre foram meus amigos, meus companheiros em tudo. Ela me chamou na sala dela e falou, Miguel, vai ter um concurso de redação a nível estadual. Você quer participar? Eu falei, eu posso participar, mas qual é o prêmio? Ela falou, o prêmio é um computador. Isso foi no ano de 94. Eu falei, Fátima, mas não vou participar disso. Ela falou, por quê? Eu falei, Fê, eu sou um fracassado, um derrotado. Eu nunca ganhei nada na vida, eu nunca ganhei nenhuma rifa. Você acha que eu vou ganhar o computador? Eu falei, não importa, eu quero que você participe. Escreve uma redação. Eu falei, tá bom. O que é? É uma dissertação. E o tema é ações do cotidiano para um mundo melhor. Se vocês me pedirem, eu vou colocar a redação aqui nos comentários depois. Aí pensei em escrever, conversei com as meninas. Miguel, o tema é difícil, não vai dar para escrever, não dá certo. Falei, tudo bem. Eu também não vou escrever não. Ninguém vai escrever. Tá bom, acabou. Desanimou, parou por aí. Mas aí, eu peguei o caminhão um dia aqui em casa e fui para a roça, era ali perto de Bebedouro.
Quando eu cheguei lá, o carregador chegou e falou: ó, Miguel, pode achar uma sombra, deitar e dormir, que você só vai sair daqui 5 horas da tarde, não tem laranja. Tá bom. Dormi eu não ia, porque eu dormi a noite inteira. Achei uma sombra, peguei meu livro para estudar. Também não estava muito afim de ler, tem dia que você não tá afim, né? Aí peguei o caderno, era uma mania que eu tinha, comecei a rabiscar ali as minhas mágoas. Eu estava tão revoltado com tanta injustiça, com tanta mentira, com tanta traição, com tanta velhacada das pessoas, e comecei a desabafar. E quando eu cheguei na escola de noite, a Fátima perguntou, acho que a Fátima não sabia disso até hoje, né? Pensou que eu estava inspirado. Cheguei lá na escola, a Fátima veio me procurar. Você fez a redação? Falei, escrevi um negócio, não sei se serve. Ela pegou o caderno, olhou, Miguel do céu, a redação que eu queria. Aí fez as correções, que ela sempre corrigia meus textos. E o Munhoz, o marido dela, datilografou. Naquele tempo nem a escola tinha computador. Datilografou e mandou para São Paulo. Ganhei em primeiro lugar no estado de São Paulo. 6 milhões de participantes, de acordo com o documento que chegou nas minhas mãos. Ganhei o computador. Quando a notícia saiu, a escola virou uma festa só. Sabe, era foto para todo lado, nas portas de vidro da escola, o pessoal me felicitando, me cumprimentando, ei Miguel, eu falei, o que está acontecendo? Aí a professora falou, você venceu o concurso de redação a nível estadual. Ganhou o computador. Falei, meu Deus, eu nunca ganhei nada na vida, e o presente que o senhor me dá muda a minha vida para sempre, para sempre. Aí eu era caminhoneiro ainda, né? Aí eu fiquei pensando o que fazer. O prefeito de Bebedouro, o senhor Hélio Bastos, não sei se ele ainda está na vida aí, né? Um abraço forte para ele, muito obrigado pelo apoio. Ele deu um ônibus para levar o pessoal para São Paulo, para a premiação, e nós lotamos esse ônibus e fomos para São Paulo. Chegamos em São Paulo, e eu fui daqui em São Paulo falando, Fátima, deve ter algum engano, não é possível, eu nunca ganhei nada, filha. Ela falou, não, é você sim, não tem engano não. Gente, vocês estão enganados, não fui eu que ganhei. Chega lá, vocês vão perceber que houve um engano. E só quando eu cheguei lá e eu vi o meu nome no mural, e vi a redação que eu escrevi no mural, como redação premiada, eu falei, glória a Deus, realmente o Senhor me deu uma grande vitória. Juntei esse computador e trouxe ele depois da premiação. Eu não sabia o que eu ia fazer. O pessoal na escola, o que você vai fazer? Não sei. Eu não sabia para que servia computador. E todo mundo que eu perguntava também não sabia. As pessoas falavam assim, olha, computador é uma coisa que dá para você ganhar dinheiro. Mas o que dá para fazer no computador? Não sei, mas dá para ganhar dinheiro. As pessoas falam que escuta, né? Ninguém tinha informação de nada. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não sei para que serve isso. Eu vou vender esse computador, que na época valia um dinheirão. Eu vou comprar um carro, uma moto, alguma coisa para me andar. E o Munhoz falou assim para mim, se é verdade você vai vender o computador? Eu falei, eu falei, rapaz, não faz isso não. Eu falei, não, eu vou vender sim, eu não sei usar. Não vende não, eu vou vender. Ela falou, tá bom, você quer vender? Pode vender, mas eu vou te dar um conselho, você aceita? Eu falei, aceito. Guarda ele por 2 meses. Chega em casa, tira ele da caixa, instala, liga ele, 2 meses, depois você vende. Eu falei, tudo bem, eu vou seguir seu conselho. Cheguei em casa, montei o computador e comecei a mexer nele, digito uma coisa, digito outra, não sabia, era só DOS, não tinha Windows, não tinha nada, sabe? Então eu comecei a digitar, me ensinaram uns comandos, né, year, date, time, essas coisas, e eu ficava fazendo isso. Aí descobri que ele tinha também um sistema de ajuda, e comecei a usar esse sistema de ajuda, e comecei a encontrar alguns comandos. Aí o Munhoz providenciou uma apostila de MS-DOS para mim, e eu trouxe essa apostila para casa, comecei a estudar os comandos que tinha na apostila, e fiz algumas besteiras, né, quando usei o comando format, formatei um disquete do DOS. Mas quando eu encontrei no MS-DOS o edit, o comando edit, o primeiro editor de texto que eu conheci, nesse editor de texto eu escrevi o meu primeiro livro. Meu primeiro romance, Aquela Primavera de 1972, escrevi em disquete no MS-DOS. E aí eu fiquei encantado quando eu vi que eu podia escrever no computador e gravar o texto ali, deixar
Eu fiquei encantado, falei, meu Deus, a vida inteira eu sonhei em possuir uma máquina de escrever, e agora tem um computador que deixa registrado que se escreve. Aí começaram a vir uns programinhos, o próprio Munhoz me deu um disquete com um programinha de gráfico que chamava Print Shop, e depois um amigo também me deu um outro que chamava Print Shop Deluxe, e começou a surgir. Aí veio entrando no programa, veio outro, veio o Word, veio tanta coisa. A Cirlei, lá de Cajubi, me deu um programinha chamado... Ai, meu Deus, já começa com X, esqueci o nome do programa. Era em MS-DOS, mas aceitava a acentuação gráfica, foi uma maravilha. Eu fiquei apaixonado pela informática, quando eu comecei a aprender tudo aquilo, quando eu vi o PowerPoint, quando eu vi os primeiros editores de vídeo, e fui aprendendo editor de som, editor de vídeo, editor de imagem, tanta coisa. Mas não foi só isso. Antes do final do ano, o Munhoz falou para mim, tá acabando o ano, você vai se formar, o que você vai fazer agora? Eu disse, eu não sei, Munhoz, o que eu posso fazer? Ele falou, por que você não vai para a faculdade? Eu falei, rapaz, eu não tenho condições, eu sou um caminhoneiro, eu trabalho por comissão, ganho tão pouco, mal dá para sustentar a família. Não, você vai para a faculdade porque eu vou arrumar uma bolsa para você na faculdade. Ele tinha amizade com a secretária da faculdade, conversou com ela, ela falou, Miguel, você vai fazer faculdade. Então, quando começou o ano de 95, eu abandonei o caminhão. A bem da verdade, eu tive que abandonar, porque a minha última viagem me rendeu uma comissão de R$30. Eu fiquei 3 dias na Cambuí, lá em Matão, chupando laranja, comendo bagaço. Porque se eu fosse usar o dinheiro da comissão para comer, eu não ia trazer nada para casa. Então eu achei que era melhor, mas estava na hora de parar, entreguei o caminhão e falei, vou ver o que eu posso fazer. Eu tinha aprendido bastante coisa, comprei uma pasta, fiz alguns cartazes, né, pus nessa pasta e saí de bicicleta pela rua, de bar em bar, de mercearia em mercearia, vendendo os meus cartazes. Chegava lá, estava escrito lá, não fume, não faça fiado, proibido não sei o que. O moço quer fazer isso no computador, quanto você cobra? R$1 por folha. Pode fazer isso, pode escrever isso, pode escrever aquilo. Eu pegava encomenda, vinha em casa, fazia, imprimia, depois ia entregar e recolher o dinheiro. Não era muito, mas dava para o feijão. E fazendo isso, o Valdir me chamou para trabalhar com ele fazendo cobrança. Depois de um mês ele me chamou para trabalhar dentro da farmácia, arrumando o fichário dele. E eu fui. Sabe, aí se passou o ano de 95 e eu fui trabalhando, fui aprendendo mais coisas na informática. No ano de 96, quase no meio do ano, tive uma grande oportunidade. Meu amigo Pedrinho Sérgio Bellini pôs uma escola de informática lá na Igreja Batista e veio me contratar. Miguel, quer trabalhar para mim dando aula de computação? Eu falei, rapaz, eu não sei nada. Você vai lá dar aula de computação. Se você não souber, eu pago um curso para você em Bebedouro. Você vai de manhã em Bebedouro, faz o curso à tarde, você dá aula aqui. Eu falei, tudo bem. Foi o meu primeiro passo nessa área de professor de computação. E nessa área eu fiquei mais de 12 anos nessa área. Trabalha para um, trabalha para outro, fui adquirindo conhecimento, um aqui, outro ali, outro lá. E quando o prefeito Totó implantou um projeto de informática na escola, eu fui uma das pessoas que ele contratou para dar aula para as crianças de 3ª e 4ª série. Sabe, naquele primeiro computador, no ano de 95, quando eu fiz o meu primeiro ano de letras, eu escrevi o meu primeiro livro. E para mim estava bom, realizei um sonho de infância, escrevi um livro. Agora eu tenho uma outra profissão, eu escrevi um livro. Meu irmão Dorival ficou todo feliz, falou, nossa, meu irmão escreve livro. Eu fiquei tão feliz, era uma realização. Eu mal sabia que outros tantos viriam depois. E vieram muitos outros. Hoje eu tenho 16 livros publicados e mais um para revisar e mandar para o prelo. Sabe, Deus é aquele que realiza sonhos. Se você sofre com paciência, se você espera nele, ele realiza os seus sonhos. Trabalhei aqui nessa escola Sebastião Balieiro por 8 anos, dando aula de computação para as crianças de 3ª e 4ª série de manhã e à tarde, e à noite para os professores e funcionários da rede municipal. Fiz amizade com muita gente, muitos caminhos se abriram, muitas portas que estavam trancadas se abriram para mim.
E eu fiz o primeiro ano de faculdade em 95, todo cheio de esperança, não paguei nada, nem matrícula. Mas quando começou o ano de 96, veio uma dificuldade. O dono da faculdade se separou e a faculdade de bebedoura ficou para a mulher dele. Ela queria se vingar do marido e começou perseguindo as pessoas que eles protegiam. Perdi minha bolsa. Eu perdi a bolsa na faculdade. Aí, com muita luta do pessoal do supletivo, a dona da faculdade, Dona Iná, deu um desconto de 40%. Seu Fred me ajudou a pagar, seu Fred se ofereceu para ajudar a pagar. O pessoal da escola, da faculdade também se prontificou, a Karina, ela tomou a frente, ela pegava a contribuição do pessoal ali, toda vez, uma vez por mês, né, ela pegava e ela mesma pagava a faculdade. Quando faltava, ela tinha orientação da Fátima, do Munhoz, para ir procurar eles, e eles completavam o dinheiro. Aí no meio do ano, Pedrinho Bellini me chamou para trabalhar como professor de computação. Passei a ganhar um pouco mais, quase o dobro, né? Foi ganhar o dobro, de R$100 para 200. O salário mínimo era R$100, eu fui ganhar 200. Mais uma cesta básica que ele entregava todo mês, então eu não precisei mais da contribuição. Falei, pessoal, não precisa mais, eu agradeço, sou muito grato pelo que vocês fizeram, mas agora dá para mim caminhar sozinho. O resto do ano eu consegui pagar. Aí faltava só um ano para terminar o curso de letras. Falei, vou ter mais um emprego, vou ser professor. E quando chegou o dia da matrícula, eu fui para Bebedouro. Outro problema. Dona Iná cortou o desconto. Falei, mas não é possível, gente. Eu vim tão cheio de esperança. Eu só tinha aquele dinheiro da matrícula. Eu estava desempregado, porque a escolinha fechou. E eu tinha que arranjar um jeito de pagar as mensalidades aquele ano também. E a Dona Iná falou, olha, é isso aí. Marli falou, a Dona Iná fechou, não tem mais desconto para você. Se quiser falar com ela, vai. Fui lá, fui explicar para ela minha história, minha vida e tudo mais, e as minhas dificuldades. E não fazia diferença um aluno a mais na sala de aula ou não, não é? Mas, enfim, ela que decide, né? E ela disse para mim, olha, quem tem dinheiro estuda, quem não tem, não estuda. Então tá, se não tiver outro jeito, eu vou voltar pro caminhão fazer o quê, né? Mas Deus não é igual ao homem. Deus não te abandona na hora da sua necessidade, na hora da sua dificuldade. Ele está com você. Ele não vai te deixar porque as pessoas te desampararam, porque as pessoas te deixaram. As colegas de faculdade souberam da dificuldade e falou para mim, a gente pode fazer vaquinha de novo. Eu falei, não, obrigado, eu agradeço, mas eu não quero mais. Se a porta se fechar, porque é para mim parar, eu entendo assim, vou parar mesmo. E parei. Tranquei a matrícula, foi no início de 97, tranquei a matrícula, fui me dedicar ao trabalho na informática, falei, pode ser que minha bênção está aqui, tentando tocar uma escolinha de informática que eu tinha começado naquele ano, eu e o Ronaldo, e foi indo, aquele fracasso, fui lutando, não saía do lugar, parecia um carro atolado na lama, patinava e não saía do lugar. Mas eu estava saindo do lugar, se eu estava ficando conhecido na cidade. E no início do ano 2000, o Totó me contratou para trabalhar numa firma terceirizada, dando aula de computação. Eu fiquei 8 anos nesse emprego, de 2000 até 2008, até janeiro de 2008, trabalhando com o André Zuccolotto. E aí o que aconteceu? Eu arrumei o emprego, eu fui pagar minhas contas, estava devendo imposto, estava devendo água, estava devendo prestação da casa, fui pagar minhas contas, paguei todas as minhas contas e depois falei, quer saber? Eu não vou voltar para a escola mais não, estou cansado para encarar a escola de novo, não vou fazer isso não. Estou gostando da informática, gosto disso aqui, vou ficar com isso aqui mesmo. Assim eu trabalhei 2000, 2001, 2002. E eu tinha começado um novo empreendimento. Em 98 fui prestar concurso para escrivão de polícia em Barretos. Não passei. Tinha uma matemática muito pesada, não dei conta. Mas, fazer o quê, né? No ano 2000 surgiu um concurso para escrivão novamente em Ribeirão. E quando eu disse que não ia participar por causa da matemática, me falaram, Miguel, não tem mais matemática, agora é informática. Falei, bom, então eu vou, porque aí eu acho que eu me garanto. Eu fui. Em informática eu tirei 10, acertei todas, não errei nenhuma. Sempre foi minha paixão, informática. Tirei 72,5, mas eu não consegui ser classificado. Tinha 200 vagas, eu não fui classificado.
Falei, meu Deus, por que o senhor não deixou eu ser classificado? Eu queria tanto entrar nisso. Mas a porta estava fechada ali. Falei, tudo bem, o que eu posso fazer? Deus sabe o que faz, né? Vou me preparar. Gravei 7 CD com matéria, fiquei estudando o tempo todo. Falei, quando chegar a próxima inscrição, eu vou fazer a inscrição, eu vou passar nesse concurso, eu vou passar. Aí me preparei, né? Tava me preparando no ano 2002. Quando chegou bem no final do ano, um amigo veio falar para mim, o Denis, o ano que vem vai ter concurso para escrivão, né? Falei, vai, você não tá sabendo da maior. Falei, o quê? Precisa ter faculdade. Falei, meu Deus, faltou um ano para mim terminar a minha faculdade. Tá de brincadeira comigo? Corri para Bebedouro, fui lá na Fafib. Falei, Marli, pelo amor de Deus, preciso voltar para a faculdade. Falei, Miguel, faz 6 anos que você parou, rapaz. 6 anos. Vamos fazer o seguinte, você vai prestar o vestibular. Se você passar no vestibular, você continua no 3º ano. Se você não passar, você vai ter que começar tudo de novo. Falei, tudo bem. Fui lá, prestei o concurso, peguei 18º lugar. Peguei 18º lugar, falou, pode continuar no 3º ano, mas no outro ano você vai voltar para fazer matéria que aumentou na grade. Falei, tudo bem. Aí voltei em 2003, tão desanimado de frequentar a escola, 43 anos, no meio daquela juventude ali, só eu de coroa ali no meio de todo mundo. Falei, meu Deus, né? Tem que passar por isso? Tem que passar por isso. Logo eu me enturmei com o pessoal, comecei a fazer amizade, comecei a fazer os trabalhos, não perdia tempo, era o primeiro que chegava na sala, o último que saía, acho que os professores tinham até raiva de mim. O aluno sargento chegou, é o primeiro que chega na sala, é o último que sai. Não sai nem pro recreio, fiquei aqui lendo, fiquei estudando, fiquei fazendo pergunta, né? E a minha equipe, tinha uma equipe de 7 alunos que faziam os trabalhos, deixava tudo por minha conta. Falei, legal vocês, né? Não, você já trabalha com informática, você faz pra gente, foi tudo bem. Mas enquanto isso eu estava aprendendo, fui estudando, fazendo os trabalhos, eu estava aprendendo. Quando chega em setembro tem um novo concurso para professor da rede estadual. A minha amiga Ocilene falou, Miguel, você vai prestar esse concurso? Eu falei, não vou. Por que não? Eu falei, não quero ser professor, filha. Eu não planejei isso pra mim, não é meu sonho. Meu sonho agora é ser escrivão de polícia. Eu quero ser escrivão de polícia. Ela falou, mas vai fazer o concurso? Não vou não. 2 semanas depois eu voltei lá, o Paulo falou, você já foi fazer sua inscrição para professor? Eu falei, filho, você tá me confundindo, eu não quero ser professor. Eu quero ser escrivão de polícia. Ah, tá, mas você não vai prestar concurso para escrivão? Eu falei, quando abrir eu vou. Pois é, a prova é igual. Se você prestar concurso para professor, você vai estar treinando para a prova de escrivão. Eu falei, ah, então nesse caso eu vou prestar, porque me ajuda, né? Aí fiz a inscrição, não peguei um livro, não peguei uma apostila, não peguei nada. Eu falei, não quero ser professor, então não vou me preocupar em passar nesse concurso. Prestei o concurso em Sertãozinho, passei. Lá na faculdade foi uma festa. Fulano passou, fulano passou, fulano passou. E uma amiga minha falou, Miguel, se você pegar seus documentos e levar lá na Secretaria de Educação, você vai na primeira chamada. Porque você é mais velho do que a gente, você é casado, tem filhos, você vai na primeira chamada. Eu falei, filha, mas eu não quero ser professor, eu estou esperando o concurso de escrivão. Quando abrir o concurso de escrivão, eu vou prestar e aí sim eu vou atender a chamada. Tudo bem. Não fui. Então veio a primeira chamada em 2004, eles foram e eu fiquei. Eu não fui. Eu fiquei aqui. Fiquei dando aula de computação. E o concurso, ele em 2 anos ele caduca. Aí quando fez 2 anos veio uma notícia que o governador de São Paulo, ele tinha decidido prorrogar aquele concurso para mais 2 anos. Falei, aí tem coisa. E não deu outra. Quando foi em 2007 veio a convocação e meu nome estava na lista. Eu já tinha 47 anos. Nossa, eu tô velho. Falei para minha esposa, se eu não atender essa convocação e o próximo prefeito tirar o projeto de informática da escola, eu vou fazer o que numa cidade que nem essa? Eu vou catar latinha. Eu vou aceitar esse emprego aí. Depois, quando sair o concurso para escrivão, eu presto concurso para escrivão, eu peço demissão desse cargo e vou para o outro. Tudo bem. Aí fui para Hortolândia. Fiquei 4 anos em Hortolândia e voltei. Sabe? E quando eu me vi na sala de aula,
eu percebi que Deus me conhece melhor do que eu. Eu nasci para ser professor, eu nasci para dar aula, sabe? Eu peguei gosto, peguei tanto amor que falei, deixa, esquece, nunca mais eu vou me preocupar com isso. Mas o tempo passou, o salário começou a ficar defasado, porque de 2008 para cá o salário de professor defasou demais. Posso comparar com o salário de escrivão, que era igual, era R$ 1.500, hoje o escrivão ganha R$ 5.000, e nós estamos ganhando em torno de R$ 2.100, R$ 2.200. Olha como que defasou, de propósito, né? De propósito, os governadores fazem isso, porque professor para eles não tem valor, eles querem desvalorizar para acabar com essa raça de uma vez. Eu acho que só pode ser isso, né? Mas enfim, em 2016 ou 2017, não me lembro, saiu o concurso para escrivão. E eu já estava desanimado com o meu salário. Eu falei, vou prestar concurso para escrivão. Mas Deus falou, você não vai ser escrivão. Não planejei isso para você. Fiz o concurso, fiz a inscrição, comprei a apostila, paguei caro, estudei, me preparei, falei, estou pronto para ir. Chegou no dia, peguei o carro, estava tudo bem. Chamei minha esposa, vamos passear comigo em Ribeirão. Você fica na casa da minha filha, da nossa filha, e eu vou prestar a prova. O carro foi bem até chegar no pedágio de Ribeirão. Quando chegou no pedágio de Ribeirão, o carro enguiçou e não teve como chegar no horário no concurso. Quando meu genro apareceu para me socorrer, já era 1h10, o portão fechava 1h. Olhei para o céu e falei, o Senhor não me quer nesse emprego. Então, a partir de hoje, nunca mais eu vou tentar deixar esse emprego que o Senhor arrumou para mim. Olha, de qualquer forma, dá para a gente vendo. Deus abençoou minha vida, fui superando as dívidas, as contas, né? Minha vida está bem equilibrada, estou feliz, estou satisfeito, estou realizado. Olha, irmão, era para mim estar lá no meio da roça, na hora dessa, marcando caminhão de vinhaça. Era para mim estar marcando torta de filtro, ou qualquer outra coisa, ou já ter morrido nesse sol que torra todo mundo aí. Mas Deus tinha um plano na minha vida. Escrevi meus livros, publiquei meus livros, mudei de profissão várias vezes, fui motorista de caminhão, fui balconista, fui professor de informática, sou professor de português, inglês e literatura, sou escritor. Olha quanta coisa Deus fez na minha vida. Eu te pergunto, o que é que nós devemos ao Senhor? Nós devemos tudo. Se você confiar em Deus, você pode ter certeza de uma coisa: Ele vai abençoar a tua vida, vai encher as tuas mãos de bênçãos. Um dia, lá no meio de um pomar de laranja, um fazendeiro passou por mim de carro e ele nem olhou para mim, ele não me conhecia. Mas hoje ele passa por mim, ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque ele não sabe que aquele menino que estava lá no meio da roça naquele dia, aquela pessoa humilde, aquela pessoa obscura, veio a se transformar nesse homem aqui que se sobressai na vida. É a história da minha superação. Eu tinha tudo para não dar certo, mas Jesus entrou na minha vida, no meu caminho, e as trevas se dissiparam, as portas se abriram e eu passei, como pelo meio do Mar Vermelho, como Moisés e aquele povo. Se Deus vai na frente, porque você tem medo? Se alguma porta se fechou, Deus não quer que você entre ali. Pode ter um leão, pode ter um jacaré te esperando ali, porque a porta que Deus for usar para te abençoar pode ser um lugar que só tem parede, só tem tijolo. Deus vai abrir porta, você vai passar, você vai ser aclamado e o nome de Deus vai ser glorificado. Eu fiz essa live hoje para acabar de contar essa história, para não ficar muito cansativo, né? Senão teria dado 1h30, 1h40. Eu assim fiz meia hora sexta-feira e estou concluindo hoje. Se você quiser compartilhar essa história, tem pessoas que precisam saber dessa história, saber que se Deus estiver na vida da pessoa, não tem obstáculo, não tem problema. Confie em Deus. Ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Se desapegue de tudo. Se apegue nele. Se apegue na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Faça dela o seu alimento diário e você terá pão para a vida eterna. Deus abençoe você, sua família e o Brasil, em nome de Jesus. Boa noite.